voltando aqui para a nossa roda da fofoca, nós vamos falar dos desdobramentos do caso Kaique Brito, principalmente nessa nova fase em que o Bruno de Luca está no olho do furacão, com essa história de talvez ter que dar um novo depoimento, talvez tenha mentido no 16º DP no Rio de Janeiro, né? Ou a internet, as redes sociais acusando o Bruno de omissão de socorro e muita gente dizendo que ele pode ser processado sim por omissão de socorro, já deram até o tempo da pena, que pode ser de 2 a 4 anos, né? Já todo mundo se mobilizando nessa história. E a pergunta que fica é essa: será que o Bruno de Luca poderia processado? Pode ser, mas ele seria preso, por exemplo, como está todo mundo dizendo aí, não pode pegar uma pena tal que ele vai cumprir na prisão, isso, aquilo. Os especialistas, os advogados estão dizendo que não. Isso é um fator que inclusive os especialistas estão ressaltando, que é um julgamento, vamos dizer assim, moral. Eles entendem a reação do público em relação às imagens que foram veiculadas, ao Bruno não ter ido até o amigo, não ter prestado socorro. E o socorro não era aquela coisa ir lá na prática, porque o Kaique já estava sendo socorrido. O primeiro a fazer isso foi o motorista que atropelou, né? Tinha outras pessoas lá em volta do carro também, todo mundo agitando, tentando socorro, esperando chegar a ambulância, aquela coisa toda. Mas o aspecto moral existe, porque as pessoas não conseguem aceitar que o melhor amigo, porque foi assim que o Kaique se colocou, que aliás, o Bruno se colocou, que o Kaique era o melhor amigo dele, é o melhor amigo dele. Então, como é que você não chega perto do seu amigo quando você atravessa a rua e vai até o próprio carro, que foi exatamente o trajeto que o amigo fez, e o amigo estava estendido lá no asfalto, ferido, né, com uma gravidade total. Então, os especialistas entendem isso, mas querem que o público entenda que diante da lei as coisas não são julgadas dessa maneira, são julgadas como fato. E diante da lei ele não seria condenado, não seria talvez nem processado, porque de acordo com a lei já existia gente lá socorrendo o Kaique, ele já estava sendo assistido, ele já estava sendo socorrido. A ambulância, o corpo de bombeiros já tinha sido chamado, então ele não teve a missão de socorro ali, porque já estava havendo esse socorro. Então, diante da lei, isso é fato. Não pode condená-lo por uma questão de omissão de socorro, porque isso não existiu. Então, a partir daí, toda essa grita fica só no aspecto moral, fica só nessa sensação das pessoas que ele não fez a coisa certa, que ele errou, e tanto deve ter errado que ele chegou a mentir para a polícia. Tudo isso de acordo com o que vem rolando nas redes sociais, que vocês sabem que elas são uma voz poderosa de verdade, né? E fica mesmo esse questionamento, que a amizade para a gente é amizade para tudo, né? Igual vínculo de amor, na alegria, na tristeza. E essa parte falhou, né? Aos nossos olhos falhou, mas diante dos olhos da lei é outra história, viu? Inclusive no Código de Leis de Trânsito, ele não infringiu isso a partir do momento que o Kaique já tinha sido socorrido. Então, que isso fique muito claro. Pode acontecer novo depoimento, pode acontecer um processo, alguém pode querer até da família do Kaique, não vai acontecer, mas a gente está dizendo, se alguém quisesse, algum parente processar, poderia, claro, mas daí a achar que haveria uma condenação, uma prisão, é outra história, porque não existe essa possibilidade diante da lei. Fala. De ontem para hoje, isso cresceu muito, né? E muitos especialistas se manifestaram. E eu acho que depois que os especialistas começaram a se manifestar dizendo que isso é impossível com base legal de acontecer, parece que o delegado já descartou escutar o Bruno novamente. Olha, a coluna F5 da Folha de São Paulo traz a manchete: Kaique Brito, delegado descarta o novo depoimento de Bruno de Luca. Tá vendo? A reação do apresentador após atropelamento chamou a atenção, mas policial diz que ouvir o ator mais uma vez seria irrelevante. É irrelevante diante do Código Penal, né? Diante do Código de Trânsito, inclusive das leis de trânsito.